Fala galera, seja bem-vindo ao canal Doni Almeida. Hoje nesta videoaula nós abordaremos aí o tema tipos de predicado. Então nós estudaremos aí, né, os tipos de predicado. Deixa eu só... Isto. Então nós estudaremos aí os tipos de predicado, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Então o sujeito Nós vamos falar um pouquinho sobre o sujeito aqui também, mas já fica subentendido, né, que o sujeito sempre, não, quer dizer, não será sempre uma pessoa, né? Então tira isso da sua mente. Sujeito pode ser uma coisa, um objeto, um fenômeno. Então o predicado tudo que se diz a respeito do sujeito será o predicado, inclusive até mesmo o verbo ele fará parte do predicado. Então já siga-me lá no Instagram, né? Dona Almeida 18, e vamos lá para a aula. No final desta aula aqui, faremos algumas questões sobre o tema aqui, né? Sobre sujeito e predicado. Muito bem, então, sendo bem sincero para vocês, é um assunto um pouquinho chato, mas nada que você... Não é uma coisa de, como diria o povo aí fora, né? Que entre aspas, não é um bicho de sete cabeças. É um assunto que, se você concentrar bem e decorar aqui, você vai sair bem nas questões. Então vamos lá. Então, começando aí, tipos de predicado. Então temos o predicado verbal, o nominal e o verbo nominal, né? Predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Mas antes nós precisamos aprender o que é predicado. Então será tudo aquilo que se diz do sujeito, né? Como diz aqui. Inclusive o verbo também fará parte do predicado. Vejamos um exemplo aqui para entendermos melhor. Exemplo, né? Então temos o exemplo aqui. Os estudantes tiraram boa nota no Enem. Aí eu pergunto, quem tirou boa nota no Enem? Os estudantes. Aí eu encontro o meu sujeito simples, né? Os estudantes. Sujeito aqui, estudantes. O predicado será todo esse restante. Tiraram boa nota no Enem. Notou que o verbo aqui, ele faz parte do predicado? O verbo aqui, tirar, ele faz parte do predicado. Então, tudo isso aqui será predicado, né? Então, é isso que a gente vai estudar. Que tipo de predicado? Então, temos sujeito estudante, e como comentado aqui, predicado, tirado boa nota no Enem. Então, vamos dar prosseguimento, para não tomar muito seu tempo. Então, vamos entender um pouquinho agora sobre a função do verbo na sintaxe, né? Então, aqui o verbo, para nós começarmos a entender os tipos de predicado, nós vamos ter que entender dois tipos de verbo aqui. Vai ser o verbo significativo, né? Será o verbo significativo e o verbo de ligação. Então, vamos começar pelo verbo de ligação. O verbo de ligação, ele vai ter a função de expressar estados, sentimentos e ligar o sujeito a uma característica. Esse é o famoso verbo de ligação. Já já a gente chega neles aqui. Um exemplo aqui. Doni é alto. Olha o verbo de ligação aqui, ser. O verbo ser, ligando a uma característica, né? Doni é alto. A característica de Doni é alto. Então, o verbo de ligação, né? O verbo ser. Então, vamos aí relembrar de alguns verbos de ligação. Então, eu coloquei para vocês aqui. Esse mnemônico não é meu, eu peguei do professor, mas ajuda. Cafés P2. Por quê? Nós começamos aí, ó. O C, continuar. O A, andar. O F, ficar ou fazer. O S é o verbo ser. E temos aí P2 porque permanecer ou parecer. Então lembra aí, cafés P2. E se você lembrar essa sigla, você vai lembrar dos verbos de ligação.
Então, quando eles aparecem, normalmente serão de ligação. Por que normalmente? Porque nós temos que tomar cuidado com os verbos andar e estar. Porque dependendo do contexto, eles podem expressar outro sentido, né? Ou seja, eles podem ser verbos significativos. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu digo assim, ó. Se eu digo assim, estou andando rápido. Concorda comigo que o andando aqui ele está expressando a maneira, a forma, o modo como eu estou andando? Então vai ser verbo de significativo. Perceberam? É diferente de mim, né? De eu falar assim, eu ando meio triste. Aí eu ando já aqui, eu ando meio triste, já expressa um estado. Então aqui vai ser verbo de ligação. Perceberam? Então tem que ter esse cuidado aí nesse verbo, né? No verbo andar, no verbo aqui andar e estar. Então prosseguindo. Então verbo significativo, como nós vimos, é aquele que vai expressar ação ou fenômenos da natureza. Então verbo significativo é aquele que vai expressar ação ou fenômenos da natureza. Por exemplo, João correu feliz. O verbo correr aqui está expressando a ação, né? João correu. Agora vamos entrar, gente, uma vez que nós aprendemos aí verbo de ligação, nós vimos lá a tabelinha, que vai ser aquele verbo que vai ligar o sujeito a uma característica, um estado, e o verbo significativo ele vai indicar a ação. Aí nós temos que, agora, já podemos entrar nos tipos de predicado, tá bom? Então vamos lá. Então agora vamos ver os tipos de predicado. Então nós teremos aí, como dito anteriormente, predicado verbal, nominal e o verbo nominal. O predicado nominal é onde o nome será mais importante. Agora veja bem, no predicado nominal vamos ter que ter verbo de ligação. Então, para existir predicado nominal, onde o nome será mais importante, tem que ter verbo de ligação. Porque não vai existir predicado nominal sem verbo de ligação. Por exemplo, há um exemplo aqui de predicado nominal. Ó. Doni é alto. Temos aqui o verbo de ligação. E qual que é o sujeito aqui principal? Né? Doni. Então, é alto é o predicado nominal. Porque o nome ali, o sujeito, é o mais importante. Entenderam? Agora vamos passar para o predicado verbal. Predicado verbal. No predicado verbal, como o próprio nome já diz, né, verbal, né, lembra verbo ali, indicação. Sem indicação, vamos ter que ter verbo significativo. Ou seja, um verbo que vai expressar ação, estado, quer dizer, vai expressar ação ou fenômenos da natureza. Como bem explicado aqui. Exemplo, aqueles meninos brincavam, ó, brincavam. Esconde, esconde. Quem brincava? Aqueles meninos. Então temos aqui o sujeito. Predicado verbal, brincavam, esconde, esconde. Então é predicado verbal, porque temos aqui um verbo indicando ação. Beleza? Agora, e o predicado verbo nominal, gente? E o predicado verbo nominal? Como é que fica ele? Então, o predicado verbo nominal, nós temos que ter um certo cuidado com ele. Por quê? Porque aqui ó, nós vamos precisar de um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. Então, vamos ver aqui. Ou seja, nós vamos ter que ter um verbo de ligação e um verbo significativo. Aqui, ó. Maria, exemplo, ó. Maria pulou, ó, o verbo significativo. Feliz na cama elástica. Né? Então, temos aqui o verbo pulou, né? O verbo pulou, indicando a ação e a característica do sujeito, feliz na cama elástica. Então, lembre-se, o predicado verbo nominal, vamos ter que ter um verbo significativo ligando o sujeito a uma característica. Ó. Então, pulou, feliz na cama elástica. Então, Maria pulou e ela estava feliz na cama elástica. Então, este é um predicado verbo nominal. Espero que você tenha compreendido, que eu tenha dado uma boa base aí para você.
Vamos ver como esse conteúdo é cobrado em questões? Vamos aqui para a questão, uma questão de concurso aqui do ano 2024. Diz assim, ó, a questão de certo ou errado. Fala assim, alegria é uma atitude, por isso não devemos esperar que os outros nos alegrem. Aí ele pergunta, temos uma oração subordinada ao objetivo direta em que os outros nos alegrem. E um exemplo de predicado nominal na oração. A alegria é uma atitude. Então tá. E um exemplo de predicado nominal na oração. Lembra lá que nós estudamos? Predicado nominal, a gente lembra o quê? O nome será o mais importante. Ele tem que ter verbo de ligação. Então temos aqui o verbo de ligação, o é, e o que é uma atitude? A alegria. Então temos aqui só o fato de termos aqui um verbo de ligação, já dá uma dica para nós, né? Então só pode ser certo. Essa questão só pode ser certa. Vamos ver se nós acertamos? Então, está aí. Então é um conteúdo, como eu falei para vocês, um pouquinho que vai exigir que a gente decore. Eu mesmo aprendi esse assunto decorando, né? Porque tem muita coisa ali, muito conceito envolvido. Espero ter ajudado e até a próxima.